Então a gente chega ao ano de 2022. Então, em 2022 a gente começou, bom, finalizando a cabine de energia elétrica na entrada, uma cabine toda montada, pintada, pronta para avaliação e inspeção da CEMIG. A gente começou também bem no início do ano a obra do refeitório e da cozinha. Então o projeto, né, que a gente contratou com o Caio era isso, né, um grande salão que serviria de refeitório, né, de modo definitivo, para atender até umas 180, 190 pessoas, podendo simultaneamente, né, se alimentar dentro do refeitório, e que ele temporariamente também serviria de templo, né, como tem sido nos vários SEBs. Como a gente não consegue construir tudo ao mesmo tempo, a gente começa com uma obra que é a Coringa, assim, que serve de alojamento, refeitório e templo. Então, um grande salão ali, no caso, 214 metros quadrados, uma cozinha industrial também grande, favorável assim, né, para atender até 300 refeições, né, por exemplo, com um depósito também adequado, né, câmara fria e um banheiro, e tudo varanda ao redor. Aí o Caio desenhou isso, a gente fez alguns ajustes ao longo do processo. O Rossano, né, tutor lá de Santa Catarina, nos ajudou muito no projeto da cozinha. Ele é um chefe de cozinha, né, e tem uma longa experiência nos vários SEBs. Então, ele que montou aquele layout da cozinha que acabou ficando e ficou muito bom, né? É uma cozinha de 60 metros quadrados e mais 20 metros ali de depósito e banheiro. Então, uma super obra, né? E a gente também resolveu aproveitar a parte de baixo, né, do salão, desse grande salão, né, de refeitório e templo, para fazer também uma outra peça embaixo, que seria um depósito de 40 metros quadrados e que acabou ficando tão bom que a gente decidiu fazer ali lojinha e biblioteca. Então, essa era a obra que a gente começou, né? Uma grande obra, uma obra em que eu já procurei também corrigir algumas coisas, né, que a gente tropeçou durante a construção da casa origem. Então, por exemplo, as paredes, né, já não fizemos com aquele tijolo ecológico que deu muitos problemas, fizemos com tijolo cerâmico convencional. Eu fui simplificando, né, várias coisas assim na construção, né? E essa construção acabou no final ficando com um custo muito baixo, assim, muito favorável. Então, metro quadrado a R$ 1.100 aproximadamente, né? Então, na casa origem a gente fez a 1.800 e nessa obra do refeitório a 1.100, né? Então, uma grande vantagem, né, assim, para os recursos da Sander. Mas né, em 2022 a gente trabalhou o ano inteiro, né, nessa construção, assim. De novo, né, muitas pessoas participaram. Eu lembro, por exemplo, o Miles, né, de Santa Catarina ficou um período lá, um mês mais ou menos, ajudou nas obras. Então, algumas pessoas passaram por ali. E enquanto estava acontecendo essa obra, também a gente estava preparando a área de moradores, né, como a gente já comentou no vídeo passado. A gente foi finalizando a marcação dos refúgios e as estradas, né, as ruas. Então aquilo foi andando assim até que em maio de 2022 a gente estava com a área pronta e a gente pôde, enfim, fazer a escolha dos refúgios. Então, aquele grupo que lá em 2019, né, tinha entrado assim, fazendo as doações, né, para a compra da, da terra toda, enfim, a gente conseguiu escolher cada um os seus refúgios. Então a gente fez por grupos, né? O critério de escolha tinha sido definido lá no início. Quem entrasse antes, ou seja, que fizesse as doações antes, poderia escolher antes o terreno, que seria algo, né, assim, lógico, né, para estimular as pessoas, né, lá no início a entrarem no projeto. Então a gente fez de grupos de 20 pessoas, de 20 em 20, né, vieram escolhendo assim, né, os seus refúgios. E aquilo transcorreu muito bem, foram vários momentos, a Sanga muito feliz, muito alegre, né, alguns querendo mais terrenos baixos e planos, outros querendo terrenos mais altos, com vista melhor, né, com assim com numa área mais elevada, né? Então aquilo se dividiu bem, não houve, até onde a gente saiba, grande frustração assim por parte de ninguém. Todo mundo acabou tendo. Os refúgios são todos muito bons, assim, né? Com
com qualidade, todos têm qualidades muito favoráveis. Eu sempre dizia para as pessoas, olha, eu não acho que tem nenhum espaço assim ruim, que alguém se ficar com aquilo é tipo, né, poxa vida, né, acabei ficando com o que restou, com o que sobrou. Não, todos têm muitas vantagens. E aquilo hoje que hoje em dia todo mundo concorda com isso, assim, de que foi muito bem, as áreas foram muito bem escolhidas, o projeto ficou muito bom, assim, né, como foi montado. Então teve essa escolha dos refúgios lá em maio e junho de 2022 também. Então, a numeração e a escolha. Aí também teve a construção da rede de energia interna. Agora a gente terminou a cabine e contratou uma empresa, a Gradiente, também indicada pelo Bertone, né, aquele consultor que estava com a gente todo o processo. A gente orçou duas empresas, mas acabou fechando com a Gradiente mesmo, uma empresa de Juiz de Fora. E a gente optou por postes de eucalipto em vez de postes de concreto. Então, um total de 51 postes, né, que compõem a rede. E eu comprei esses postes com uma empresa do norte de Minas Gerais, que faz esse tratamento, né, postes de eucalipto tratado, padrão CEMIG, ou seja, são o mesmo padrão, eles têm o mesmo padrão que a CEMIG emprega, né, nas suas redes também no interior. A entrega dos postes foi um capítulo à parte, porque a carreta não tinha como chegar na Birate, né, devido ao comprimento dela e das características da estrada. Então, esses postes eu negociei com um vizinho, o Ricardo, né, lá na entrada da Estrada dos Cordeiros, ainda na estrada principal, para descarregar esses postes lá, né, na fazenda dele. E depois a empresa Gradiente viria buscando esses postes aos poucos para ir montando a rede. Então, aquilo deu certo, né? A gente teve que fazer uma obra de melhoria lá na entrada da fazenda do Ricardo. Eu, o Vicente e o Valdir arrumamos lá. Aí os postes foram descarregados, deu tudo certo. Então, 51 postes, né? Um volume grande. E a Gradiente foi comprando, na verdade, a Gradiente intermediava a compra. Eu fui comprando todo o material direto com fornecedores, especialmente de Belo Horizonte, os cabos, os componentes, todos da rede, né? Inúmeros componentes. E a gente foi comprando de forma direta com esses fornecedores, no estado de Minas mesmo. E a Gradiente é responsável pela montagem da rede. Então, o seu Luiz Lopes, especialmente o encarregado, né, da montagem, a gente travou esse contato com ele, eu e ele, a gente foi, né, juntos, marcando, né, apesar de ter, tinha um projeto, né, a gente desenhou o projeto todo, mas na hora ali, a gente tem que tomar decisões. Olha, se for pôr o poste onde está no projeto, vai ter esse problema. É melhor a gente jogar para o outro lado da rua, por exemplo. E a gente foi decidindo isso um pouco juntos, né? E aquilo foi saindo à rede, e ficou muito boa. Dois postes só que eu acho que acabou que, era inclusive um dia que eu não estava lá, eles acabaram colocando muito para dentro da rua, teria que ter ficado um pouco mais para fora, e hoje eles geram um probleminha ali, mas nada grave assim. Mas a montagem foi muito bem. Demorado um pouco, né? Assim, muita pressão sobre a empresa para fazer, né, as etapas. Um custo elevado, 400 e tantos mil reais entre material e mão de obra, né? Mas aquilo não tinha como evitar. Então montamos a rede ali ao longo do ano de 2022, tanto de alta tensão, de média tensão quanto de baixa. Os transformadores todos a gente comprou direto com a empresa, encomendou. Então eu tive que fazer todo esse gerenciamento, né, da compra dos itens, da montagem, acompanhamento de contrato e uma certa pressão, né, para eles fazerem, né, para eles efetivamente virem, né, montar a rede. Então, isso aconteceu ao longo de 2022, deu tudo certo também. Também nenhum acidente, nenhum problema, né? Aquilo fluiu bem. Inclusive, seu Luiz acabou ficando como um contato para para manutenção. E também ele tem feito algumas instalações para os moradores, né? Assim, de fazer a ligação primária ali da rede elétrica nas casas dos moradores. Então, também ficou uma boa relação com o seu Luiz. A gente também teve que fazer o projeto da rede de águas, ou seja, como é que a gente ia abastecer, né, de água potável a rede de moradores e distribuir isso tudo, né? Então havia desde o início uma ideia, né, de se fazer um poço. A gente até cogitou apenas captar água das nascentes. Eu e o Ednei chegamos a medir, vimos que o volume daria até,
mas como tem uma sazonalidade nas nascentes e a água das nascentes precisaria ser tratada, não poderia ser utilizada sem tratamento, então a gente acabou decidindo por fazer um poço artesiano na área de moradores. Só que esse poço para ser feito dependia da rede elétrica chegar. Então, a gente ficou aguardando, né, a CEMIG ligar. A gente fez a nossa parte interna e ficou esperando a CEMIG terminar a parte externa. A parte externa da CEMIG demorou 13 meses além do contratado. E só foi ligada daí no ano de 2023, que eu vou falar mais adiante. Mas enquanto isso, nós preparamos a nossa rede de águas no ano de 2022. Então, o que que era isso? A gente contratou também a empresa do Tadeu, né, um amigo do Márcio. O Márcio indicou o Tadeu fez o projeto das redes de águas, tanto para a área de eventos, para atender os alojamentos e refeitório, quanto para a área de moradores. Então, o Tadeu desenhou e a gente acabou também, nesse acompanhamento desse projeto, junto com ele, a gente acabou definindo o material das tubulações. A gente tinha a opção do PVC ou PEAD, polietileno de alta densidade, e o polietileno ele vem em mangueiras, em tubos assim de 100 metros, então ele tinha algumas vantagens na instalação. Algumas dificuldades também, porque as conexões são mais específicas, né? Você não encontra facilmente para vender, mas conexões fáceis de montar. E havia a opção do PVC. Então, somando os prós e os contras com o Tadeu, a gente decidiu usar o PEAD. Aí também ele me ajudou, né, a encontrar os fornecedores, né, desse material todo. A gente comprou de São Paulo as tubulações e todos os conexões, né, conexões de compressão, como a gente chama, né, que não exigem máquinas de soldagem, não exigem também cola, são apenas conexões rosqueadas, né, com anéis de vedação. E aí aquilo veio esse material todo, né, em 2022. E aí, quando chegou o momento, aí o Vicente cavou as valas para nós, a gente foi fazendo as valas e foi passando nessa tubulação. Nós mesmos, né? O Daniel, o Jackson, o Vitor, eu, a gente foi montando. Aí tinha também válvulas de redução de pressão, né? Da área D para a área C. A água descia com muita pressão, né? A gente ficou com um desnível bastante considerável, né? Onde a gente colocou as caixas d'água. As caixas d'água a gente comprou no Zimmermann, e bem baratas, inclusive, né? Comprei caixas usadas, tanques, na verdade, não são caixas, né? São tanques de água de 15 mil litros cada um. Então, a gente tem 30 mil litros lá na área de moradores e na área de eventos tem um tanque de 15 mil litros. Então, a gente transportou também esses tanques lá para cima, fez a base, o Daniel construiu a base, tudo, né? Então, a gente, no final do ano de 2022, montou a rede, tanto a tubulação que saía do poço e ia em direção às caixas d'água, quanto as tubulações que descem das caixas d'água e são espalhadas pelas áreas A, B, C e D. Também foi um trabalhinho considerável, né? E a gente também fez, não contratou nenhuma empresa, nós mesmos fizemos essa montagem, né, para redução de custos. Então, também foi montado depois que foi instalado, funcionou muito bem, está funcionando muito bem. Uma rede muito boa, de alta confiabilidade, um material muito bom. Até o momento não tivemos nenhum problema, né? Então, essa foi essa parte estrutural. É, Sim, no ano de 2022 também, nós vimos, né, que a gente ia ter o salão principal, né, do refeitório templo, pronto até o final do ano. Então a gente viu que era possível, né, convidar o Lama Santem para enfim vir conhecer o Abirate. O Lama não tinha vindo por causa da pandemia, né? Os anos de 2020, 2021, a pandemia foi terminando em 2022, né? Então a gente resolveu convidar o Lama aceitou o convite. Enfim, a gente tinha que preparar, né, as coisas para receber o Lama. E com isso também a gente quis produzir as bandeirinhas de oração, as bandeiras de Prajna Paramita, que sempre nas aldeias são colocadas, né, na entrada da aldeia. A gente conseguiu, né, os layouts. Sim, no ano de 2022, a Cláudia Alegro e o André Martinez estavam morando também ali. A Carol e o Gustavo tinham ido embora no final de 21, e depois a Cláudia e o André vieram e estavam morando e também apoiando ali as atividades. E aí o André ajudou muito nessa coisa das telas, do layout, né, para a gente começar com as bandeiras de oração. E aí, enfim.
No ano 2022 a gente produziu, né? Então, um grupo super, né? Que se alegrou de fazer isso, né? Vanessa, o Márcio, a Juliana, o André, a Cláudia, a Kátia, o Dinei, muita gente participou, né, da confecção das bandeiras ali no ano de 2022. E, enfim, a gente conseguiu receber o Lama, né, uma visita dele em 27 de novembro de 2022, em que o Lama veio por um dia só, assim, né? Ele deu um curso de um dia, né, para Sangha, né, sobre justamente viver em aldeia, viver em Sangha, e também ele fez uma cerimônia de bênçãos da área onde a gente imagina que vai ser o templo, né, o templo do Abirate. Então fizemos ali práticas. Isso tudo tem filmado, tem as fotos, tudo, né? Na verdade, todo esse histórico do Abirate foi muito bem documentado, né, em fotos. Então no Google Fotos a gente tem álbuns, né, com todas essas etapas que eu estou descrevendo, estão todas registradas em fotos e vídeos. E estão disponíveis aí, né, no Google Fotos do Abirate, nos álbuns, né? Então, o Lama Santen veio, né, assim, viu tudo, né, achou tudo muito favorável, né, a forma como, né, o Abirate estava surgindo, a área muito boa, né, ficou bem feliz também com todo o movimento e deu essas bênçãos, né, na Terra. Então, finalizamos ali 2022, né, com, vamos dizer, com chave de ouro, recebendo o Lama pela primeira vez, né? Então, esse foi o ano de 2022.